Então, turma, nós estamos aí trabalhando durante essa reta final nas nossas aulas de química, ligações químicas. Vimos aí ligações iônicas, vimos ligações covalentes, vamos ainda na próxima semana estudar ligações metálicas. Vimos que nas ligações iônicas ocorre aí a formação de íons. O que seria um íon? É quando um átomo cede ou ganha elétrons. E aí, com essa perca ou com esse ganho de elétrons, ele passa a ter carga. Quando ele cede elétrons, quando ele perde elétrons, ele fica com carga positiva, porque ele passa a ter mais prótons do que elétrons. E já no caso de quando ele ganha elétrons, ele fica com carga negativa, porque ele passa a ter mais elétrons do que prótons. Vocês lembram que prótons possui carga positiva e que elétrons possuem carga negativa. Então, o que é que nós vamos ver aí na nossa videoaula de hoje? Na videoaula de hoje, nós estaremos aí vendo a resolução de algumas questões que estão relacionadas a ligações iônicas. Fiquem atentos, tomem nota, acompanhem a aula na íntegra até o final do nosso vídeo. Não é um vídeo de longa duração, é um videozinho curto, mas que vai ser aí bastante eficaz no tira-dúvida de vocês, ok, alunos? Então, fiquem atentos ao que vai ser aí compartilhado com vocês a partir deste momento. Tomem nota do que vai ser explicado, ok, turma? Agora é com vocês. Ligação iônica, né, pessoal? Só relembrando aí que a ligação iônica, ela sempre vai acontecer entre um metal com um não metal. O metal aí, ele entra aí como doador de elétrons. Para ele adquirir essa configuração estável aí, né, ele quer ter a semelhança de gás nobre. E os não metais aí entram com os receptores de elétrons, né? Então vamos identificar aqui um exemplo que eu acredito ser a melhor forma da gente estar memorizando essa situação aí da ligação iônica. Dos compostos abaixo, qual não realiza ligação iônica? Então, veja bem, qual não realiza ligação iônica? Temos aqui 5 alternativas e facilmente aí nós podemos chegar à nossa conclusão correta pelo seguinte: como eu já havia dito a vocês, na ligação iônica sempre vai acontecer a ligação de um metal com um não metal, sempre colocando aí o metal na frente, né, e depois o não metal. É o que está acontecendo aqui na letra A, que é o famoso cloreto de sódio, né, o nosso sal de cozinha. O cloreto de sódio aí no caso, acontece a ligação do metal sódio com o não metal cloro, né, ou o cátion sódio com o ânion cloreto aí no caso. Na letra B temos também um composto iônico, né? Ou seja, realizando ligação iônica. A ligação do magnésio, que está lá no grupo 2, ou na família 2A, juntamente com o cloro, pertencente lá ao grupo 17. Então, novamente, é a ligação do metal magnésio com o não metal cloro, formando aí, no caso, o cloreto de magnésio, né? O segundo composto aí, no caso, mais um composto iônico. Na letra C, temos já a presença de um composto óxido, né? No caso aí vai ser o óxido de cálcio, e também novamente um composto iônico, porque o cálcio ele está no grupo 2, ou na família 2A, e o oxigênio pertencente lá ao grupo 16. Né? Então, no caso aqui temos o óxido de cálcio, mais um composto iônico aí no caso. Bom, a letra D é a nossa opção que devemos marcar, ou seja, este é o composto que não realiza a ligação iônica, pelo fato de termos aqui um ácido, um composto molecular, ou seja, que realiza a ligação covalente. Esse aqui no caso é o ácido clorídrico, né? Esse ácido importante aí para nós, um ácido que está presente aí também em vários compostos, né, de origem aí industrial, importante para a indústria, presente aí também no suco gástrico, né, presente aí no nosso estômago também, em uma solução aquosa, é claro, mas aí realizando a digestão dos alimentos, correto? Em nosso organismo. Então esta é a opção que devemos marcar, porque na ligação covalente
acontece a ligação de não metal com não metal, porque nos dois casos, tanto do hidrogênio como do cloro, os dois elementos necessitam aí receber elétrons, né? Ou no caso propriamente da ligação covalente, é o compartilhamento de elétrons, correto? E na letra E, o último caso aí também é o óxido de sódio, e fica fácil aí da gente deduzir que o sódio é um metal, o oxigênio é um não metal, então temos aí também um composto iônico, ou seja, ligação iônica, óxido de sódio no caso. Correto, pessoal? Uma questão bem simples aí, onde a gente pode estar afirmando aí a questão da ligação iônica dos metais com os não metais, correto? Vamos para o segundo caso agora, o segundo exemplo, o segundo exercício aí, que caiu aí no vestibular da UEL, né, UEL do Paraná, que diz assim: da combinação química entre os átomos de magnésio e nitrogênio, o exercício fornece aí os números atômicos, né, tanto do magnésio como do nitrogênio, pode resultar a substância de fórmula. Então temos aí 5 opções. O correto para a gente realizar esse exercício, vamos aqui estabelecer então a ligação iônica entre o magnésio e o nitrogênio. E sabemos que é uma ligação iônica, porque o magnésio é um metal, está na família 2A, ou no grupo 2, e o nitrogênio está lá no grupo 15, né? É um não metal. Sempre colocando aí, no caso, o metal na frente, então o magnésio. Pela representação eletrônica aí, pelo esquema de Lewis, vamos colocar aí 2 elétrons para o magnésio. Como que a gente sabe que ele tem 2 elétrons? Porque ele está no grupo 2, na família 2A. Então representamos esses 2 elétrons aí com 2 bolinhas, né, para identificar a camada de valência do magnésio aí, que ele apresenta 2 elétrons. O nitrogênio, como é um não metal, vamos colocar aqui do lado e representar para o nitrogênio a quantidade de elétrons que ele apresenta em sua camada de valência, ou seja, como o nitrogênio ele está lá no grupo 15 ou na família 5A, ele vai ter 5 elétrons em sua última camada. Vamos representar aqui por x para não ficar igual, né, os símbolos aí dos elétrons. Bom, quem será o doador aí no caso? O doador vai ser o metal, o magnésio. O magnésio perdendo ou doando esses 2 elétrons aí para o nitrogênio, ele adquire configuração estável, ou seja, ele fica com aparência de gás nobre, e é isso que ele quer, né? Ele tem essa necessidade. Então nós vamos identificar essa doação aqui com 2 faixinhas, né? Então, esses elétrons aí do magnésio, a gente indica aqui que veio para o nitrogênio. Só que o nitrogênio, ele tem 5. Para ele adquirir configuração estável, ele precisa ter necessariamente 8 elétrons. Então, 5 que ele tinha, com mais 2 que ele está recebendo aí do magnésio, ainda ele não adquiriu configuração estável. Está faltando 1 elétron ainda. Para isso, a gente vai ter que usar um outro átomo de magnésio com 2 elétrons, novamente, aí, que é a quantidade de elétrons que o magnésio tem. Esse elétron aqui virá para, vamos representar isso, virá para este átomo de nitrogênio no caso, que agora, contendo 8 elétrons, adquire a configuração estável, né, ou seja, completa aí a regra do octeto. Mas não pode ficar sobrando elétron aí para o magnésio, então teremos, de qualquer forma, ter que usar aí o outro átomo de nitrogênio, novamente aí com 5 elétrons na sua última camada, ou seja, na sua camada de valência, e vamos fazer a doação deste elétron aí do magnésio, no caso, para o nitrogênio, correto? Então agora o nitrogênio de 5 que ele tinha, recebe mais 1, passa a ter aí no caso 6. Fica faltando ainda, gente, 2 elétrons para ele adquirir configuração estável. O magnésio já doou tudo que tinha para doar, mas vamos ter aí que usar, no caso, mais um átomo de magnésio, com 2 elétrons novamente. E agora a gente finaliza essa ligação, né, doando aí, no caso, esses 2 elétrons aí do magnésio para o átomo de nitrogênio. Veja bem o que aconteceu, pessoal. Para essa ligação iônica acontecer, nós precisamos aí estar utilizando 3 átomos de magnésio para 2 átomos de nitrogênio. Consequentemente, a nossa representação, a nossa íon fórmula, a fórmula aí no caso desse composto iônico vai ficar Mg. Como utilizamos 3, vamos colocar aqui o valor de 3 átomos que foram utilizados aí para fazer essa ligação entre o magnésio e o nitrogênio, e utilizamos 2 átomos de nitrogênio, ou seja, a fórmula
resultante, ou íon fórmula, no caso aí, Mg3N2. Consequentemente, alternativa A aí para nós, correto? Gente, esse exemplo 2 aí é um exemplo bem interessante aí no caso, para a gente estar evidenciando aí a ligação iônica entre um metal com um não metal no caso. Vamos para o terceiro e último exemplo aí, né? Um exercício que caiu na UFRJ, né? Os átomos X e Y apresentam configurações eletrônicas 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 e 1s2, 2s2 e 2p5, correto? Podemos perceber aí o seguinte: a distribuição eletrônica aqui está utilizando aí o diagrama de Pauling, né? Pela representação através dessa distribuição, a gente consegue perceber que esse elemento aqui no caso, X aqui no caso, né? Ele tem em sua última camada um elétron, né? Está representado aqui. Então este um elétron, nós vamos fazer aí a representação desse um elétron com aí uma bolinha para ele, né? X com um elétron em sua camada de valência. Já no caso do elemento Y, né, podemos notar aqui que o nível dessa camada de valência é o nível 2. Então devemos somar essas duas quantidades aqui de elétrons, 5 com 2 dá 7. Então esse elemento Y, ele apresenta aqui na sua camada de valência 7 elétrons. Vamos fazer xzinhos aqui para representar esses 7 elétrons. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, correto? Bom, quem vai ser o doador aqui? O doador, no caso, vai ser o X, porque ele apresenta um elétron só em sua camada de valência. A tendência de doar esse elétron é maior, né? Correto? Então ele é o metal aí da história. E o Y, tendo 7 elétrons em sua camada de valência, a tendência dele é de receber um elétron para adquirir configuração estável, ou seja, configuração aí de estabilidade dentro da teoria do octeto. Bom, como o X tem um elétron para doar, o elemento Y tem 7 elétrons em sua camada de valência, necessitando apenas de mais um elétron, ocorre a doação aí desse elétron do X para o Y, finalizando aí, no caso, a ligação iônica entre este metal com este não metal aí, resultando num composto iônico de fórmula XY. No caso, a nossa alternativa correta, letra E. Correto, pessoal? Gente, finalizamos a nossa aula hoje. Agradecemos aí, professor Ronaldo agradece a participação aí, por vocês estarem assistindo este vídeo. Ajudem aí a divulgação do nosso canal. Então, turma, espero aí que com a explicação, né, do professor Ronaldo, que vocês aí possam amenizar as possíveis dúvidas que vocês estejam aí sentindo em relação à resolução de questões envolvendo ligações iônicas ou ligações covalentes. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Lembrando que a partir da próxima semana nós estaremos aí finalizando o assunto de ligações com o estudo das ligações metálicas.